Vamos começar aqui uma viagem no tempo bem intensa. A gente vai entender como o mundo, em pouquíssimo tempo, coisa de 14 anos, saiu de uma era que parecia ser de paz e prosperidade para a beira de um abismo. A Primeira Guerra total da história. Pensa só, em 1900, o clima era de puro otimismo. O Império Britânico estava no auge, comemorando o jubileu de diamante da Rainha Vitória. E parecia que o progresso não ia parar nunca. Mas aí, num piscar de olhos na história, em 1914, esse mesmo mundo estava prestes a se afogar num conflito que, nossa, ia mudar as regras do jogo para sempre. A grande pergunta é essa, né? Como é que tudo desandou tão rápido? A gente tinha progresso, uma aparente estabilidade. Os reis da Europa eram todos primos. Como que essa rede toda se rasgou de um jeito tão catastrófico? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Então vamos lá. No comecinho do século XX, a Europa era, sem dúvida, o centro do poder mundial. E era um mundo de impérios. Quase todos eram monarquias, e o mais curioso é que eles eram tipo uma grande família. A Rainha Vitória era a vovó da Europa. Para se ter uma ideia, o imperador da Alemanha, o czar da Rússia e o rei da Inglaterra, todos primos. Só que essa aparência de união familiar era só isso, uma aparência. Por baixo dos panos a coisa era bem frágil. Certo. Então, quem eram os grandes jogadores nesse tabuleiro? Primeiro, o Império Britânico, uma potência global com a maior marinha do planeta. Indiscutível. Depois, o Império Alemão, novinho em folha, super ambicioso, crescendo a um ritmo alucinante. A França, por sua vez, ainda estava engasgada com a derrota para a Alemanha lá em 1870 e queria a revanche. Tinha o Império Russo, um gigante mais super atrasado politicamente, e por fim o Império Austro-Húngaro, um mosaico de povos diferentes que vivia numa tensão constante para não se desintegrar. Cada um com seus próprios interesses, né? E não era só na Europa que o jogo estava rolando. Fora do palco principal, duas outras potências estavam crescendo, esperando a sua vez. De um lado, os Estados Unidos, como uma economia que simplesmente explodia. Do outro lado do mundo, o Japão, que tinha feito uma modernização assim impressionante e já era uma força a ser reconhecida. Essa paz toda que a gente falou era meio que uma ilusão, porque ela valia mais para dentro da Europa. Fora de lá, nas colônias, na África e na Ásia, a briga estava comendo solta. E essas disputas por território começaram a mostrar as rachaduras no sistema. Era como se fossem pequenos ensaios para o grande conflito que estava por vir. Olha só essa sequência de eventos. A Guerra dos Boeres, lá na África do Sul, foi um balde de água fria para o Império Britânico. E as crises no Marrocos só botaram mais lenha na fogueira da rivalidade entre Alemanha e França. Cada um desses conflitos, mesmo longe da Europa, servia para aumentar a tensão e a desconfiança entre as grandes potências. E aqui a gente tem um momento que chocou o mundo. Em 1905, o Japão simplesmente aniquilou a frota russa. Foi um baque. Pela primeira vez na história moderna, um país asiático vencia uma potência europeia numa guerra. A humilhação para a Rússia foi gigantesca e inclusive ajudou a causar uma revolução interna lá no mesmo ano. O mundo estava mudando, e rápido. Bom, com esse clima todo, o que os países fizeram? Começaram a formar panelinhas, alianças militares super rígidas. A lógica era, se mexer com meu amigo, mexeu comigo. O problema é que isso criou um sistema perigosíssimo em que uma briga pequena, local, tinha o potencial de arrastar o continente inteiro para a guerra. E o tabuleiro ficou assim, ó. De um lado, a Tríplice Aliança, com a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Do outro lado, como resposta, a França e a Rússia se juntaram, e a Grã-Bretanha, que antes ficava mais na dela, viu que a coisa estava ficando séria e se uniu à França e à Rússia, formando a Tríplice Entente. Pronto. O continente estava rachado em dois blocos armados até os dentes. Agora a gente chega em 1906. E nesse ano, uma única inovação tecnológica vai ser como jogar um galão de gasolina no fogo que já estava queimando alto. Essa inovação foi o Dreadnought, um novo tipo de navio de guerra britânico. E por que ele foi tão importante? Simples. Ele era tão, mas tão mais poderoso que todos os navios que existiam antes, que ele tornou a frota do mundo inteiro obsoleta, da noite para o dia. Foi como apertar o botão de reset. De repente, a gigantesca vantagem naval da Grã-Bretanha diminuiu e a Alemanha viu ali uma chance de ouro para competir. E o que aconteceu? Começou uma corrida maluca. Todo mundo queria construir mais dreadnoughts e mais rápido. Essa corrida armamentista naval entre a Grã-Bretanha e a Alemanha virou o símbolo máximo da desconfiança e da rivalidade que estava crescendo entre eles.
Era uma disputa caríssima e perigosa. Se a Europa inteira era um paiol, um lugar cheio de munição, os Balcãs eram, sem dúvida, o barril de pólvora. Ali a gente tinha uma mistura explosiva. Impérios antigos se desfazendo, novos países querendo nascer, com um nacionalismo fervoroso e as grandes potências, claro, tentando meter o bedelho. Era o lugar mais perigoso da Europa, de longe. O grande poder na região por séculos tinha sido o Império Otomano, mas nessa época ele já era conhecido como o homem doente da Europa. Estava fraco, perdendo territórios, e esse vácuo de poder foi a oportunidade perfeita para os povos locais buscarem sua independência e, claro, para a Áustria-Hungria e Rússia tentarem abocanhar um pedaço. E a coisa esquentou de verdade. Primeiro, em 1908, a Áustria-Hungria anexa a Bósnia, o que deixou a Sérvia furiosa. Depois vem 2 guerras seguidas, as Guerras Balcânicas. O resultado final de tudo isso foi que a Sérvia saiu dessas guerras muito maior, mais forte e com sentimento nacionalista no talo, sonhando em unir todos os povos eslavos. E aí, a faísca que acendeu o pavio. Em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, é assassinado. É importante entender, o assassinato não foi a causa da guerra, mas foi o estopim, foi a gota d'água que caiu num cenário que já estava prontinho para explodir. O que acontece depois, no mês de julho, é uma reação em cadeia alucinante, um efeito dominó. Foram semanas de ameaças, ultimatos, negociações desesperados. Mas não adiantou. Aquela máquina de guerra que a Europa vinha montando há décadas foi ligada, e depois que começou a andar, ninguém mais conseguiu desligar. E a sequência foi essa, olha que loucura. A Áustria-Hungria dá um ultimato à Sérvia. Dia 28 de julho, declara a guerra. Imediatamente, a Rússia, que protegia a Sérvia, mobiliza seu exército. Dia 1º de agosto, a Alemanha declara a guerra à Rússia. Como a França era aliada da Rússia, a Alemanha já declara a guerra à França também. E para atacar a França, invade a Bélgica, que era neutra. Foi a gota d'água para a Grã-Bretanha, que declara a guerra à Alemanha. Em uma semana, o continente inteiro estava em guerra. Tem uma frase famosa do secretário de Relações Exteriores britânico da época que resume bem o clima. As luzes estão se apagando por toda a Europa. Não as veremos acesas novamente em nosso tempo de vida. É isso. Aquele mundo de otimismo, a Belle Époque, tinha acabado, de um jeito trágico. Mas o mais impressionante é que, enquanto os líderes viam a catástrofe chegando, o povo foi para a rua comemorar. Em todas as capitais, a notícia da guerra foi recebida com festa. Todo mundo achava que ia ser uma aventura rápida e gloriosa. A guerra acaba antes do Natal, era o que diziam. Mal sabiam eles o inferno que estava por vir. E essa falta de noção do que estava por vir se reflete na mentalidade militar da época. O plano de guerra da Alemanha, o famoso plano Schlieffen, é o exemplo perfeito. Era um plano super rígido, com um cronograma que tinha que ser seguido à risca. Uma vez que a primeira ordem fosse dada, não tinha mais volta. E esse plano incluía obrigatoriamente a invasão da Bélgica. Ou seja, a guerra contra a Grã-Bretanha já estava praticamente escrita no roteiro. E é aqui que a gente termina, com essa reflexão. A Primeira Guerra Mundial não aconteceu por acaso, não foi um acidente. Foi, na verdade, o resultado quase inevitável de um sistema construído por anos. Um sistema de impérios, alianças e corridas armamentistas. Tudo isso criou uma máquina de guerra perfeita. A tragédia, a grande tragédia, foi o resultado que essa máquina produziu. Uma carnificina em escala industrial que o mundo jamais tinha visto.